Olá, gente, Marcos Giovanetti aqui, hoje dia 19 de fevereiro de 2025, vídeo ou dica 50, hoje nós temos uma dica bônus. Lembre que os vídeos múltiplos de 10, no caso 50 é um múltiplo de 10, nós fazemos o apanhado, um resumo daquilo que a gente apresentou para vocês. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque nós temos essa dica bônus aqui. Então esse é um expansor, ele é o Invisalign Palatal Expander, ele é um novo expansor da Invisalign, indicado para crianças. Ele é bem interessante, bem versátil, tem algumas particularidades, esse aqui é o nome dele, Invisalign Palatal Expander. Ele é bem interessante, ele é um material plástico, confeccionado com material plástico, tem algumas identificações ali internamente, você consegue perceber. Provavelmente vai o nome do teu paciente ou o número do tratamento que você está fazendo, algumas informações. E aqui tem uma particularidade, olha só, tem algumas retenções ali, uns atétimas que são colocados para aumentar a retenção do aparelho, da vestibular ali do 6 e do 5. No caso desse é um descido, esse é um descido, esse já é um permanente. Então você percebe que tem alguns atétimas que você precisa colocar. Vou até encaixar aqui, você vai escutar um clique. Escutaram ali um clique? Então essa é a nossa dica bônus, que então nós temos mais um recurso de expansão, seguindo a mesma linha dos vídeos que estávamos falando até agora, e nós vamos fazer então um resumo, a partir da nossa primeira dica que nós passamos para vocês, que é a expansão com arcos expandidos, ou seja, então vamos pegar o nosso modelo, que a gente trabalhou bastante. E então, como que a gente faz a expansão com arcos expandidos? Simplesmente você coloca o arco mais expandido na região que você quer fazer a expansão. Ou seja, em vez de você colocar o arco seguindo um diagrama para você manter o formato da arcada do paciente, a anatomia da arcada do paciente, mantendo o perímetro, você vai fazê-lo mais, você vai colocá-lo de forma que ele fique mais expandido, ou seja, fique mais para fora em relação aos dentes. Essa então foi a primeira dica de expansão, que foi a dica 41. Na dica 42, a gente passou para vocês a dica do sobrefio, ou seja, você tem um fio já instalado na boca do teu paciente e aí você coloca um sobrefio, ou seja, um overlay. E aí você coloca ele também expandido na região que você quer fazer a expansão e você percebe que a hora que eu faço a contração desse fio, a região posterior vai expandir, ok? Na dica, no vídeo 3 da expansão, nós falamos de um arco acessório feito com fio 09. Lembra desse arco aqui? Olha que interessante essa mecânica. Você encaixa primeiro de um lado, no tubo do molar, e aí, olha só, a hora que eu encaixo ele no outro tubo, eu estou forçando ele. A hora que eu encaixo ele no outro tubo, ele vai exercer uma força de expansão. Lembre que eu falei para vocês que a gente coloca uma borrachinha aqui para evitar que ele se desloque, que ele saia do tubo. Então, se você me perguntar assim, é como se fosse uma PLA na arcada superior? É como se fosse, concordo contigo. Acho que você entendeu mais ou menos o raciocínio. Mas ele é um arco extremamente versátil. E outra coisa que a gente consegue fazer com esse arco, no caso eu queira fazer a intrusão dos incisivos, eu simplesmente amarro, coloco um amarrilho dessa região aqui do meu fio principal até o nosso amiguinho aqui. E eu consigo fazer a intrusão. Então ele é um arco bastante versátil. Então essa foi a nossa dica número 43. Depois nós falamos do quadrihélice. O quadrihélice é um dispositivo que a gente usa. Aqui nós temos um quadrihélice que eu mostrei para vocês, que a gente encaixa ele na luz do tubo do molar. Como eu estou fazendo aqui. Você percebe que essa parte está bem expandida, então a hora que eu encaixo no meu outro tubo, você consegue perceber que eu tenho uma força empurrando esses dentes para vestibular, tanto na região dos molares como na região dos pré-molares e canino. Então, ficou fácil de entender. Caso você tenha alguma dúvida de ativação, volta ali para o vídeo 44 e você consegue rever ali as instruções que nós passamos. Bem fácil de inserir e de tirar, de inserir e
remover, então não tem muita dificuldade. Eu gosto muito desse dispositivo porque eu acho que esse é um dos dispositivos mais fáceis de se construir. Eu até tenho um vídeo no YouTube que mostra a construção dele em, acho que não mais que 3 minutos. Pronto. Um outro recurso, não me lembro ter feito um vídeo dedicado a isso, porque nós falamos da versatilidade da barra transpalatina em uma outra situação, mas ela também faz expansão. Também bem fácil de inserir, o mesmo raciocínio do quadrihélice. A gente insere nos túbulos dos molares. E aí você expande o quanto você quiser. Então também ele é um dispositivo bem versátil. Então aqui, por exemplo, ele está passivo. Mas se eu abrir essa minha barra transpalatina, assim, por exemplo, ela já está mais expandida. Então a hora que eu faço a reinserção dela, olha só, percebe que agora, a hora que eu inserir dentro da luz do tubo do tubo lingual do meu molar, ele vai expandir o nosso molar a essa região do molar e vai expandir a arcada nessa região. Fácil, né? Então esse é a nossa maneira de expandir com a barra palatina. Então se perguntar para mim, consigo fazer expansão com barra palatina? Sim, não é o melhor meio para isso, mas você consegue. Depois nós falamos do IRAX. Lembra do IRAX? Que é um dispositivo que vai no palato do paciente e existem vários designs, vários desenhos, vários modelos. Eu mostrei um que mostra apenas um braço que conecta aos molares. Mas geralmente o mais comum é aquele que tem 4 braços. Depois do IRAX, nós mostramos para vocês os expansores removíveis, como por exemplo este, que é um expansor removível, convencional, fácil de você entender. Tem alguns que têm cobertura oclusal, então esse é um expansor removível, que você ativa o parafuso que fica no palato do paciente. E esse é um outro modelo que tem uma cobertura, por exemplo, da região da cobertura oclusal, na região posterior. Ou seja, você consegue controlar com esses tipos de mecânica, principalmente aqueles pacientes que são muito verticais. Então você tem uma força ali na região posterior e que a hora que os dentes inferiores tocam nesse acrílico, eles evitam a extrusão deles próprios e também essa cobertura evita a extrusão dos dentes da arcada superior. Faz sentido, né? Então acaba sendo um recurso a mais para vocês. A outra dica que nós passamos para vocês foi do alinhador. Lembra do alinhador? Então o alinhador, que existem de várias marcas, né? Esse aqui é um alinhador chamado in-house. Então, a hora que você coloca, por exemplo, o alinhador, aqui ele está passivo, a hora que eu coloco ele encaixado nos dentes, eu forço ali, ele vai exercer uma força que vai trazer os meus molares para vestibular. Marca mais famosa de alinhador hoje no mundo é a Invisalign, depois acho que tem a Clear Correct, outras marcas. Hoje no Brasil acho que tem a Angel Aligners, que estão entrando também. Existe a Smart T, também chinesa. Ou seja, existem várias. A Spark Aligners, várias marcas. E também tem uma grande gama, um grande número de alinhadores chamados in-house. Depois que nós falamos do alinhador, eu mostrei para vocês este nosso expansor aqui. Deixa eu virar aqui. Esse aqui é muito legal, gente. Por quê? Porque ele tem um sistema que expande mais na região anterior e menos na região ali dos molares. Então, por exemplo, na maioria dos pacientes que às vezes são classe 2 com mesioversão dos molares, ou seja, os dentes molares são mesiovertidos, são mais rotacionados para mesial. Esse nosso amiguinho, esse carinha aqui vai funcionar bem. Então, esse parafuso central não, mais anterior, né? É ativado de maneira que esta parte anterior abre mais do que a posterior. Legal, né, gente? Depois nós falamos no nosso último vídeo, falamos da PLA. Lembram da PLA? A PLA, para mim, gente, é um dos mais versáteis, que é essa nossa queridinha aqui. É um dos mais versáteis meios de expansão para a arcada inferior,
principalmente em criança. Então imagine aqueles casos que você tem o IRAX instalado na arcada superior e você precisa de algo para fazer com que a arcada inferior acompanhe a superior. Neste caso, a PLA cai como uma luva. Ela é fantástica, traz um resultado espetacular para você. Se você quer saber mais dessa PLA, eu fiz um vídeo, o último vídeo fala dela. Eu mostro como que eu ativo, mostro como que eu faço a imobilização dela, utilizando, por exemplo, elásticos de cadeia aqui para evitar que ela escape da boca do paciente. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Marcos Giovanetti aqui, com as dicas, então, resumo das dicas 1 a 9, ou seja, 41 a 49, mais um bônus que eu falei para vocês do nosso expansor da Invisalign, que seria o Invisalign Palatal Expander. Então esse é o expansor da Invisalign, que é o bônus que eu deixei para dar no último vídeo. Valeu, gente. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Lembre que eu tenho um compromisso com vocês de fazer um vídeo por dia, uma dica por dia até o nosso 60º dia desse ano. Marcos Giovanetti, hoje então é a dica número 50, um vídeo com resumo das nossas técnicas de expansão do arco superior e inferior. Valeu, gente.